É Bispo dos Açores há quase um ano e prepara-se para comemorar uma data muito relevante na Diocese, os 500 anos da história da Diocese de Angra. Para isso convocou toda a Diocese para preparar um plano dessa comemoração, num ritmo sinodal, ao encontro do que é o ritmo da Igreja Universal. Connosco temos hoje o Dom Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Numa entrevista conjunta com a agência Lusa, João Gomes, vamos conversar com o Dom Armando sobre este primeiro ano nos Açores e os próximos que aí vêm. Como é que é ser bispo de uma diocese com 9 ilhas, todas elas diferentes, todas com características muito próprias? É ser um bispo para todos, como aponta no plano pastoral para o próximo triênio? Boa tarde. É uma boa pergunta, sobretudo quando pretendemos criar uma relação com as pessoas. A minha preocupação como pastor, como bispo da diocese tão espalhada, não deixa de parte os leigos. Eu gosto de conhecer pessoas, de tentar fixar nomes. 9 ilhas é sempre uma aventura. Domingo passado fiquei 10 horas no aeroporto e perdi os compromissos que tinha durante a tarde, nomeadamente a apresentação do nosso itinerário pastoral. Mas isto é, efetivamente, os Açores. Portanto, 9 ilhas, fazer delas uma família é o meu objetivo, mas também um grande desafio e que de vez em quando nos sai caro. Por causa da descontinuidade territorial que tem a Diocese, de que forma é que é possível fazer essa família acompanhar as várias comunidades? Eu tento fazê-lo. O primeiro meio ano foi para mim fantástico. Corri as ilhas todas com a desculpa de encontrar os jovens, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, e crismar os que não estavam crismados nos últimos 2 anos. Com a sede vacante, ficaram muitos por crismar. Isto foi a desculpa para conhecer cada canto, os jovens, os crismas, as famílias, ver onde é que estão os parques, falar com eles, ouvir as expectativas. É sempre possível, e nós hoje temos meios também para estarmos em contacto, para construir estes laços importantes para a pastoral, temos outros meios. Mas o conhecimento físico, o conhecimento pessoal é outra coisa. E eu tenho tentado, e vou continuar a fazê-lo, procurar ter a relação não só com o clero, mas também com os leigos todos que posso vir a fazer. É desafio e não é fácil, porém, quando se consegue é fantástico. A proposta de itinerário pastoral para 23-25 desafia a unidade, ao caminhar juntos na esperança, não é? Sabendo-se das rivalidades que existem entre as diversas ilhas, não é? Desde os cagarros em Santa Maria, já estará identificado com essa terminologia, os coriscos em São Miguel, etc. A solução para a unidade será um bispo ido do continente? É uma boa pergunta que só o tempo dirá. Efetivamente, a Diocese dos Açores não tem tido bispos, vamos dizer assim. Teve o Dom António, que antecedeu ao Dom João Lavrador. O Dom António Braga nasceu em Santa Maria, mas viveu como deoniano praticamente sempre fora. Era meio açoriano, digamos assim. Se era melhor ou pior, ninguém o poderá efetivamente dizer, não é? Portanto, agora, sabe, eu sou de uma diocese como Viseu. Na altura, tivemos um bispo da diocese, o Dom Ilídio Leandro, um homem fantástico, um padre muito próximo das pessoas, extremamente amigo. No entanto, no final, mesmo o clero estava convencido que seria melhor vir um padre de outra diocese. Pela experiência feita. Portanto, há convenientes e há inconvenientes. Claro que construir a unidade entre estas gente toda, ser uma pessoa dos Açores ou não, é sempre muito secundário, porque eu tenho que construir laços com toda a gente, não é? Com quem me é simpático, com quem concorda, com quem alinha nas minhas ideias, com quem as tem contrárias. Aliás, o grande desafio da Igreja é precisamente isto. Ser capaz de conciliar Terceira e São Miguel, para dizer 2 ilhas maravilhosas dos Açores, mas que, efetivamente e historicamente, são um pouco concorrentes uma da outra, mas todas as ilhas têm uma identidade própria, como depois o tem cada comunidade. Portanto, estas diversidades tornam-se riqueza. O segredo está em sabermos valorizar e potenciar tudo aquilo que cada um é. Isto é, desenvolver os carismas que cada um tem. Sejam padres, sejam leigos, vivam numa ilha ou vivam noutra.
para mim, do ponto de vista de uma ligação, dou muita importância àquilo que são chamados os ouvidores, os arciprestes ou vigários, digamos assim, os que coordenam as zonas, que em algumas das ilhas pequenas são a ilha inteira. Nas ilhas grandes, na Terceira temos 2 ouvidorias, em São Miguel temos 7, portanto é tudo proporcional ao tamanho. E com esses eu tenho, sabem-no desde o princípio, que darei muita relevância, teremos muito contacto, temos reuniões frequentes, precisamente para que esta coordenação aconteça, eles nos tragam o sentir das bases e também possamos descobrir caminhos em conjunto. A Diocese teve um longo período sem bispo. Que repercussões é que isso teve na vida da animação pastoral diocesana? Posso responder talvez com a experiência que fiz no dia da entrada. Eu fui para os Açores, quando o núncio me disse, a certa altura, disse: Senhor Núncio, não esteja com problemas, se for para ir para os Açores, eu vou feliz da vida, não se preocupe. E de facto fui muito livre para os Açores. Aliás, não escolhi, não tenho expectativas, portanto, também não terei tantas desilusões, não é? Procurarei fazer o melhor que sei e posso, mas fui contente. No dia da entrada, eu fiquei quase interiormente incomodado, porque não conseguimos distinguir facilmente daquilo que é a nossa experiência pessoal, daquilo que é o bispo, não é? Naquele dia somos efetivamente a mesma coisa. E vir da Misericórdia até à Sé, com colchas nas janelas, gente nas janelas, aplausos, festa, não estava minimamente à espera disto, desta manifestação. E eu depois disse de imediato aos padres, no Colégio dos Consultores, no dia seguinte, isto não é por causa de um bispo que se chama Armando. Isto é a Diocese que viveu um período de alguma expectativa e que hoje, também depois da pandemia, temos que associar aquele período difícil da pandemia à sede vacante, e hoje como que explode de esperança, porque tem um bispo. Não é? Isto, para mim, disse-me quanto os Açores sentem o fenómeno religioso e também a importância do seu bispo, e depois quanto também sofreu neste... É natural que durante uma sede vacante, sobretudo quando teve como ali praticamente 1 ano e meio, que haja algumas expectativas, quem é que vai ser, se alguém de cá, alguém não é, e os Açores é tão grande como Portugal inteiro, contando o espaço da água, ou maior ainda, um pouco maior, 600, creio que é, bom, é um pouco maior que o continente. E, no entanto, é quase uma aldeia. É impressionante, nos Açores todos sabem tudo, também por esta ligação e amor que têm à Igreja e às coisas da Igreja. As pessoas sabem de tudo. Portanto, é natural que se tenham levantado algumas clivagens. Vai ser este, mas não pode ser por isto, por aquilo. Sabe-se tudo. Entre as estruturas da Igreja. Pronto, é natural. Acontece em todas as dioceses, mas se calhar ali mais, porque se vive... Um jornalista um dia disse-me isto, sabe que nos Açores o religioso vende. E isto diz um bocadinho o que é o sentir que toda a gente acaba por estar nos meios de comunicação, conhecer isto, conhecer aquilo. É um fenómeno, a realidade açoriana. Portanto, isto de facto existia. As sedes vacantes acontecem, não é? O serem muito prolongadas não justifica. Nos tempos que correm, se calhar os processos têm que ser muito mais ágeis, têm que ser muito mais... Pronto, até o documento do Sínodo Universal se debruça um bocadinho sobre este aspecto, para evitar precisamente este disse que disse, vai este, vai aquele. Pronto, ouvir um bispo de fora, para muitos não é provavelmente a melhor solução. Aliás, eu se estivesse lá também teria a minha opinião, e quando nós temos uma opinião é sempre a melhor do mundo, porque senão não a tínhamos, não é? E depois recomeçamos juntos e vamos caminhando com o que é, com o que está. Apesar de ser uma população pequena, relativamente pequena, 250 mil pessoas, sim, a dispersão geográfica é muito grande, portanto a área é muito grande, não faria sentido, por aquilo que já conhece, haver 2 dioceses nos Açores? Bem, eu sei que em tempos houve quase essa ideia, uma ideia expressa de que São Miguel pudesse ser uma outra diocese. Eu pessoalmente acho que não tem cabimento, não é? Não tem qualquer... não tem pés para andar. Somos 9 ilhas, as ilhas estão todas muito interdependentes. Hoje o bispo viver em Angra ou em Ponta Delgada ou no Corvo, a diocese está onde o bispo está e onde a igreja está. Lá uma residência, eu ando
se pensar que nos 3 meses de verão fiz 43 viagens de avião, isto diz um bocadinho tudo, não é? Eu não ando de carro, ando de avião. Claro. Quando ele avança. Portanto, não tem qualquer jeito. Mas mesmo por isso, e sabendo-se que o Estatuto do Bispo no arquipélago é diferente, substancialmente diferente do Bispo no continente, nas dioceses do continente, não é? Todos os compromissos que tem e todos os compromissos, mesmo sociais, a que é obrigado a estar, sim, portanto, sim. a cumprir, a sobrecarga de trabalho é imensa, não é? Repare, quem tem cargos públicos nos Açores percebe o que é que eu vou dizer. Por vezes, o ir de viagem de avião ou esperar no aeroporto, não digo 10 horas é demais, mas trabalhei muito no aeroporto. Portanto, nós podemos trabalhar sempre, podemos ler, podemos escrever, podemos telefonar. Hoje, o nosso escritório é um escritório ambulante e isso a mim não me mete aflição. Eu, por vezes, ou Viseu ou no Norte, onde estive com o Bispo Auxiliar, se tivesse uma reunião em Lisboa à noite, não dizia que não, nem que tivesse que sair às 6 horas da tarde para vir a uma reunião às 9 ou 9h30 da noite. E voltava. Portanto, lá é menos cansativo a viagem de avião. Mesmo que se tenha que estar no aeroporto 1 hora ou 2, temos sempre que fazer. Portanto, essa não é uma dificuldade para mim. Dificulta. Bom, não é uma dificuldade, entre aspas. Dificulta alguma coisa, mas não é isso que impede de estar a cumprir a minha obrigação, o meu dever. Então, nós, com os meios digitais, estamos em todo o lado. E nem sequer se sabe onde é que estamos. Não é? Quantas vezes nós estamos num cabo do mundo e a falar... Pronto, E o aeroporto, a mim não me mete aflição. Os aeroportos nos Açores também são um lugar onde os açorianos estão, não é? Exatamente. Quantas pessoas se encontram no aeroporto? Quantas pessoas que encontrei um jogador de futebol que está a jogar nas Flores, que é de Viseu, que é um miúdo, que eu sou amicíssimo dele, aliás, tirámos uma selfie, telefonei ao pai, o pai nem conseguia falar, a chorar, o meu filho querido e o meu amigo querido. Portanto, as surpresas que nós apanhamos, pessoas que não vimos, não é? Passamos horas, temos a oportunidade de conversar, de conhecer, portanto, também isto ajuda. Dom Armando, passado mais ou menos meio ano depois de ter tomado posse, fez uma revolução na Diocese. Fez uma série de nomeações para cargos essenciais, como o reitor do seminário, o vigário-geral, o reitor do Santuário do Santo Cristo. Com que propósito é que fez essas colocações na Diocese? Uma etapa nova que desejou iniciar na Diocese? Eu penso que a Diocese tinha expectativas de uma fase nova, como toda a Igreja. O que se vive na Igreja Universal, vive-se nas igrejas locais. E se pensamos que o reitor do seminário, uma das primeiras pessoas que falou comigo, disse, olha, eu estou um bocado cansado, pensa... E isto sucessivamente, muitas das pessoas puseram os lugares à disposição, o que entendesse fazer. E, portanto, o vigário-geral estava também há 18 anos, uma pessoa competentíssima. Eu podia andar descansado da vida porque ele geria toda a parte administrativa e não só da Diocese, também por toda a experiência, porque foi administrador diocesano muito competentemente durante a sede vacante. E eu podia dizer, podemos continuar porque assim fico tranquilo. Sabe, eu fui sempre de desafios. Não me aflige o ter ido para os Açores, nem sequer com a idade que tenho. Não me aflige, digamos, se puder ser útil. Também, quando der conta que não estou a fazer nada, também seria o primeiro a pedir para sair, ou para ir descansar, ou para ir para o outro lado. Mas havia certos desafios que se percebia, até porque indo às 9 ilhas e procurando, sobretudo, conhecer, falar, ouvir, fui fazendo uma radiografia, não é? Que dos Açores, também coisas que nós já sabemos, mesmo estando no continente, hoje percebemos todos o que se passa nas dioceses uns dos outros. E o meu dilema era este, aguardo um ano, até porque tive um ou outro conselho, nomeadamente um caríssimo padre que me dizia, bem, ainda está há pouco tempo, se calhar mais um ano. Só que foi a única voz que me dizia. No entanto, achei que ou fazia agora ou daqui a um ano, se calhar já não tinha sequer tanta coragem de fazer, de mudar. Não é que as pessoas estivessem a fazer mal, e isto acho que é uma ideia que eu procuro transmitir nos Açores, que as mudanças não podem ser entendidas como promoções ou despromoções.
que estamos a arruinar a beleza da Igreja e do que é o nosso serviço, mas é também ajudar a que as pessoas iniciem projetos novos e, de facto, o Vigário-Geral, por exemplo, é uma pessoa nova, ainda não tem sequer 60 anos, mas ele foi para a Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Ele mesmo disse, então, se o parque muda, eu posso olha, podia ser uma paróquia para mim. E ele mesmo entendendo que era bom para ele iniciar um processo novo, um desafio novo. Porque nós depois acabamos por fazer tudo as mesmas coisas. Carrega-se no botão e já está feito. Carrega-se naquele, isto é assim, funciona. Agora, isto corre riscos, se calhar também ouvir uma pessoa de novo. Não, o Vigário-Geral até já tinha sido Vigário-Geral, sabe, os ambientes da Cúria, sabe, mas aqui também, ele estava como diretor espiritual do seminário, pedia imenso que mudasse a equipa, e enfim, foi tudo muito espontâneo, muito natural. Se calhar 2 ou 3 casos, como se calhar foi um bocadito mais difícil para a pessoa a mudança, mas não tenho conflito com ninguém, acordado com todos. Pronto, num caso ou outro mais difícil, pois nós também estamos ao serviço e é isso que acaba por prevalecer e cada um faz o seu melhor. O Santuário do Senhor Santo Cristo é um desses casos, por um lugar ser muito relevante também para a Diocese? Sim, o Santuário do Senhor Santo Cristo, o reitor tinha completado os 6 anos do mandato que tinha, são de 6 anos, estava há 6 anos e era ou continuava ou mudava. Como saía o Parque da Matriz, e a Matriz é também uma paróquia muito importante, aliás, tem outra importância em relação ao santuário, é a Matriz de Ponta Delgada, São Sebastião de Ponta Delgada, e o Parque do Senhor Santo Cristo mudou para a Matriz, onde há uma imensa obra social, há todo o trabalho de catequese, evangelização. O Parque da Matriz saiu porque completou os 75 anos e pediu para ser dispensado dos compromissos pastorais, como está previsto e como se costuma fazer nos Açores. Mas tudo mudanças pacíficas, pronto. Este ambiente de colaboração, digamos assim, facilita muito, portanto, o cumprimento daquele apelo que fez no segundo documento de colocações, em que apelou à colaboração entre paróquias, lembrando que a Diocese esteve os 2 anos sem ordenações também e à implantação de novos estilos de evangelização, de corresponsabilidades. Portanto, tudo está a correr nesse sentido e facilitando o seu objetivo. Sim, nós temos objetivos e depois vamos procurando que todos os consigamos perceber e aqueles que são úteis e servem efetivamente irão para a frente. A colaboração entre paróquias é aquilo que a Igreja está a fazer em todo o lado. A ideia de uma paróquia, um parque, uma quinta mais ou menos fechada, hoje não existe. As pessoas, com a mobilidade que têm, com a procura também daquilo que necessitam para a educação dos filhos, onde colocar os filhos na catequese, a Eucaristia que frequentam. As pessoas hoje vivem muito espontaneamente esta igreja diferente. Mas a colaboração é paróquias juntas, procurando, sobretudo, que os leigos percebam a mudança que está em causa. Não é fácil, porque há comunidades que sempre se habituaram a ter o seu parque, é seu, não é de mais ninguém. E eu faço as reuniões aqui, e cresço aqui, vou à missa aqui. Mas as novas gerações já não são de facto assim. Depois, por outro lado, estas dinâmicas evangelizadoras também levam a procurar desafiar algumas experiências que não são novas, que sempre existiram, mas é o trabalho em conjunto. Isto é mais difícil. Padres trabalharem juntos é mais complicado porque cada um acaba por ter um pouco as suas características. Eu tenho essa sorte, praticamente toda a vida vivi em equipas sacerdotais. Portanto, o parque não era eu, era Jesus Cristo. E cada um tem que dar o seu melhor, o seu contributo, os seus carismas para o bem de todos, envolvendo os leigos. Porque se nós nos relativizamos a nós próprios, a pastoral é sobretudo o envolvimento de todas as pessoas, leigos, clérigos. Temos que nos perguntar, efetivamente, se a paróquia ou o parque é que tem aquela paróquia, ou se é a comunidade organizada, que tem também ao seu serviço os ministros ordenados, um padre, um diácono, quem for, e quem sabe, algumas paróquias no futuro serão coordenadas por leigos e os padres farão
aquilo que é o específico do seu ministério, que é o serviço do sagrado, os sacramentos, nomeadamente a assistência ao povo de Deus, a formação espiritual, etc. Mas isso acontecerá só quando não existir número suficiente de sacerdotes? Esperemos que não, esperemos que não. A Igreja peca por isso, vai muitas vezes a reboque e espera que haja crise. Há falta de padres, até venham cá os leigos ajudar. Eu tinha uma expressão na paróquia quando, padre, precisa de ajuda. Disse, não precisa nada de ajuda. Eu quero é quem faça. Se tu estás disposto a fazer, então anda, vamos. Porque o ir a reboque nisto vai fazer com que, se calhar caiamos naquilo que, nomeadamente noutros lugares já da Europa e também em Portugal, acontece. Não há padre, fecha essa porta. E isto é o maior dos falhanços da nossa Igreja clericocentrada, não é? O Papa fala muito do clericalismo, que se pode aplicar a leigos e a padres, mas claro que é muito mais ao padre, porque toda a vida foi idealizada à volta do pastor, não é? Que hoje até esta questão da pastoral é uma palavra muito referente ao parco, não é? E vamos encontrar também termos novos para poder exprimir a verdadeira realidade, não é? Porque não é o pastor que está em casa, mas é o pastoreio, a comunidade que vive e que se evangeliza com o Evangelho e com os sacramentos e forma evangelizadores também para depois se perguntar, mas afinal o que é que falta aqui? Porque é que há pobres? O que é que nós vamos fazer? Há sem-abrigo? Onde é que nós estamos com as outras instituições? Como é que nós podemos gerar Evangelho e parcerias para acabar para combater a violência doméstica, se é um sítio de violência doméstica, de sem-abrigo, de pobreza, de solidão. Nós estamos muito espiritualistas, não é? Estamos muito nas nuvens, por vezes, nas comunidades, porque não somos suficientemente atentos, eu ia dizer, porque a Igreja não é povo de Deus verdadeiramente. Porque quando nós nos entendermos na linha do Vaticano como povo de Deus, então nós não seremos capazes de celebrar a Eucaristia enquanto não estivermos a resolver os problemas dos pobres. Uma comunidade sem diaconia não pode celebrar a Eucaristia. A diaconia e a Eucaristia formam a comunidade e nós estamos estruturados para manter. Foi tudo concebido. A minha formação também como padre, há lá uma estrutura fantástica, já toda bem formadinha, é só mantê-la e depois tudo funciona, como se o estado de cristandade ainda existisse. E já não existe. Enquanto não metermos isto bem na cabeça, que muita da gente que circula mesmo nas comunidades paroquiais não quer saber nada do padre, só quando tem o batismo e a missa, não vamos queixar-nos. Vamos envolver estas dinâmicas, percebê-las e dinamizá-las, potenciá-las, porque então nos Açores, por trás do que é isto e da religiosidade popular, temos toda a gente se pode mobilizar para o serviço do bem. E é isto que as comunidades têm que querer em primeiro lugar. Não o padre, mas este bem que se partilha, que se vive. O Evangelho é sempre o mesmo, Jesus Cristo é sempre o mesmo. Os estilos é que têm que mudar. Este documento a que o João fazia referência, segundo documento de colocações, apelava já à insuficiência de sacerdotes nos Açores para as necessidades. E será essa insuficiência que vai levar a algumas transformações, nomeadamente de equipas pastorais, a dar lugar à responsabilidade dos leigos? Eu não queria dizer que é por isso. Infelizmente, se calhar, ainda é por isso. Mas o que é que eu quero dizer? Que nós temos é que desenvolver as dinâmicas de base das comunidades. Quando eu disse de algumas experiências, já há 2 focos, ou 3 ou 4, onde vivem padres que fazem uma pastoral em conjunto. Estas eu vou querer que se desenvolvam muito. A Ilha das Flores, por exemplo, tem 3 sacerdotes. São todos parcos de tudo. Foi para lá até o Monsenhor Constância, que era um vice-reitor do Senhor Santo Cristo, um homem da pastoral na Diocese, que já atingiu os 75 anos, ainda estava ao serviço e vai continuar, mas já era dispensado dos serviços diretos. Ofereceu-se para ir para as Flores. Está com outros 2 padres, fazem esta equipa, vivem na mesma casa. Mas também noutros lugares coloquei padres que também terão responsabilidades outras na Diocese, mas que vivem em conjunto, sendo parcos de zonas, a desenvolver estas outras ainda, porque ainda estão muito fechadas nas suas comunidades. Portanto, eu estou a fugir de dizer que é por falta de padres, porque nós não nos podemos afligir com a falta de padres, temos é que nos afligir com a falta de vocações. Todas elas. O Espírito Santo sempre conduziu a Igreja, não está a fazer o interregno, o Espírito Santo não foi de férias.
E também pelo facto de nós vivermos num mundo que aparentemente parece que está todo globalizado, mas estamos a descobrir as grandes diferenças do mundo todo. O sínodo é também rico por causa disso, o sínodo universal. Esta globalização também não existe nas nossas comunidades, são diferentes. Portanto, há que percebê-las bem, há que entendê-las bem e fazer que elas sejam cada vez mais também ministeriais. Nós tínhamos que convencer todos os batizados de que, de facto, têm carismas, têm dons do Espírito Santo desde o batismo e que, se eles não os desenvolverem, a Igreja é diferente. Pensarmos que os ministérios hão de surgir porque não há padres é clericalizar os ministérios. Eu preciso de ti. Não, a comunidade está lá, a comunidade é que precisa de ti, que és padre. Anda cá, eu faço-te leitor, tu és ministro da comunhão, tu és... Porque eu não posso fazer isso tudo. Isso já lá vai, já há décadas que desapareceu. Portanto, não queria que fosse por falta de padres, mas que desenvolvêssemos ao máximo o que são os ministérios. Pois as vocações, também à vida familiar, à vida consagrada, à vida religiosa, também ao ministério ordenado, que é importantíssimo. Sem ministério ordenado também não há igreja, não há comunidade. A influência dos Estados Unidos sente-se muito nos Açores. Sim. E os Açores têm uma grande comunidade também, nos próprios Estados Unidos, particularmente em Boston. Nota-se muita influência também desta cultura norte-americana na própria vivência da Igreja, dos imigrantes, e nota-se muito na Igreja açoriana? Eu penso que é mais o contrário. De facto, o açoriano, isto é fantástico. Eu fui a Turlock, no Vale de São Joaquim, São Francisco, a uma das festas que lá há. Eu fiquei espantado, eu estava nos Açores. A forma como viviam as festas, as procissões, os cortejos de animais, os carros feitos por eles todos a guincharem, como era antigamente nos Açores. Portanto, os Açores transportam os seus costumes, as suas tradições, sobretudo as suas festas e religiosidade popular para as comunidades onde estão. De facto, São Francisco, Boston, no Canadá, o Canadá tem também perto de 500 mil açorianos, portanto, há muito mais açorianos na diáspora do que propriamente nas ilhas. Portanto, o levarem e repetirem nota-se muito lá. O contrário, sabe que a imigração dos Açores, eu espero aqui não estar a cometer nenhum erro muito crasso, mas o açoriano, quando sai, vai com a ideia que provavelmente pode voltar, mas não é este o grande objetivo. Foram grandes surtos de imigração nas grandes catástrofes que aconteceram nos Açores, não é? Vulcões, terremotos, e então foram, mas perderam a casa. Desligaram-se muito dos bens. E há muitos que continuam a ter casa, mas não, a maior parte não tem casa. Não é? Portanto, quando vêm às festas, apoiam, por vezes até são eles que as mantêm economicamente, mas não é que determinem muito da vida religiosa da sua terra de proveniência. Participam. Não, a influência dos Estados Unidos nota-se, se calhar, em algumas... Nas festas, no religioso, talvez não. É mais o fenómeno contrário. A diáspora, também o que considera o Dom Armando o bispo dele? É muito interessante esse aspecto, porque eu já tenho mais de 4 ou 5 convites para ir a estas dioceses da diáspora. Eles têm muito brio em levar os seus padres dos Açores, lá está, o levar a sua cultura aos lugares onde estão. Os sacerdotes dos Açores, muitos deles, todos os anos vão a uma das festas, ou às Bermudas, ou ao Canadá, ou aos diversos lugares dos Estados Unidos, e vão fazer as suas pregações, participar nas festas. Eles ficam felicíssimos e todos tentam levar alguém dos Açores. E o bispo também é a mesma coisa. Vamos também como sinal desta unidade. Depois não é só a nível do bispo. Por exemplo, a Igreja Açores, a nossa agência de comunicação, digamos, que é dirigida por uma colega vossa, Carmo Rodeia, muito conhecida, e também por uma outra jornalista, Liliana, que trabalha com ela. Muitos dos programas que produzem são repetidos nos Estados Unidos. Muitas das notícias que eles veiculam vão buscá-las ali. Portanto, há uma grande ligação. Aquilo que se escreve no Igreja Açores tem mais leitores fora, mas de longe, ou que se ouve ou que se vê, do que tem nos Açores. Portanto, vale a pena
viver com esta consciência. Portanto, e também o ir alimenta esta nossa ligação a uma igreja-mãe, que pode ser pequenina, mas é mãe. E acredito que um dos tópicos que muito é lido, ou que muito é vivido, é precisamente essa religiosidade popular açoriana, seja em torno do Senhor Santo Cristo dos Milagres, das Romarias, da Quaresma e dos Impérios do Espírito Santo. Sim. Como é que o Bispo de Angra, tendo a sua experiência religiosa no Portugal continental profundo também, como é que vê esta expressão da religiosidade popular entre os açorianos? A primeira palavra eu conhecia um bocadinho e li antes de ir, mas é de espanto. De facto, os Açores têm uma característica única em Portugal. A forma como a religiosidade enculturou, talvez porque ilhas isoladas, perdidas no meio do oceano, com quase nenhuma ligação mesmo ao continente, o que tinha era um tesouro. E foi tendo, ao longo dos tempos, gente que concretizou o que foi a evangelização do início, quando foi ocupado, quando foi colonizado, digamos assim, na altura, os Açores. Foi povoado, desenvolveu-se e, sobretudo, os religiosos franciscanos têm uma presença muito forte nos Açores, têm uma presença muito forte também na religiosidade popular, e este ser ilha, ser pequeno, estar isolado, como que mais facilmente levou a que as coisas enculturassem, percebidas de uma forma ou de outra, tornaram-se quase iguais em todo o lado. A primeira de todas é o Espírito Santo, que é transversal às ilhas todas. A devoção ao Espírito Santo, as festas do Divino Espírito Santo, uma coisa espantosa, como em todos os cantos. Há freguesias, paróquias, que têm, se calhar, uns 10 impérios, que são irmandades que ali desenvolvem atividades à volta do Espírito Santo, que não é só a coroação, mas que são obras de caridade, distribuição de bens. Depois, as romarias têm uma força, impacto. Ainda neste sábado estive nos 500 anos das romarias quaresmais de São Miguel, onde estava também a Câmara Municipal da Lagoa, onde se fizeram as comemorações, estava o diretor regional da Ciência e Tecnologia na representação do Governo, mas o Governo regional, as instituições locais, a Igreja, todos sentem que este é um património que identifica, que faz parte da identidade do povo açoriano. Portanto, de espanto por estas expressões tão enculturadas, tão enraizadas. Depois, claro que isto também às vezes pode criar alguma dificuldade, não é? Porque quando a religiosidade é meramente popular, leva a entender que ali se resume tudo e que se esgota tudo, que não é necessário haver mais outra... Para quê haver alguma formação, alguma leitura, como conciliar isto também com as práticas habituais, para além do batismo ou do crisma. Portanto, depois há aqui pastoralmente caminho que se pode avançar, não? E isto pode levar a que os grandes objetivos da Igreja, que é a evangelização, que é esta diaconia, o serviço aos pobres, o vencer e o fazer com que se ultrapassem estas situações de injustiça social, possa congregar e fazer crescer todos em conjunto. As comunidades paroquiais têm que crescer, as romarias podem muito mais ainda colaborar, dar o seu apoio, porque é gente fantástica, homens da barba rija, fortes, que trazem as suas famílias, não é? Mas o ano passado foram 2.000 romeiros que caminharam durante toda a Quaresma, muita gente, já começa a haver também noutras ilhas, já havia, mas agora a desenvolverem-se mais. E depois o fenómeno do Senhor Santo Cristo, que eu vivi pela primeira vez, aquilo é para contemplar. Humanamente não vale a pena estar com reflexões, é viver. É contemplar e caminhar 4 horas numa procissão, mas uma multidão que enche a cidade. Tudo para em função daquilo. Todos querem participar no Senhor Santo Cristo. E não é por estar a pagar para irem atuar ou tocar ou isto ou aquilo. Todos. É um orgulho poderem servir o Senhor naquele momento. E depois, de facto, o encontro com Jesus Cristo, que é, olha as pessoas, quando é, por exemplo, a procissão das promessas, arrasa-nos a fé daquela gente. Sr. Armando, falemos mais do futuro e a propósito do itinerário que apresentou
agora recentemente para os próximos 2 anos, 23, 25, e depois os planos plurianuais para preparar o jubileu, preparar os 500 anos da Diocese. Diz creio que é na apresentação precisamente deste itinerário, que a Diocese não parte do zero, mas tem a consciência que ainda não chegamos ao tempo de dizer que tudo está pronto para começar um plano. Escreve precisamente nesse documento. O que é que falta para que se faça um plano? Faltamos nós. Todo este caminho que nós temos estado a falar, todos, não é? Temos 2025 com o Jubileu da Esperança. Acho que há aqui um desafio que nos deve mover a todos, recuperar a esperança, a confiança uns nos outros, no todos, sentir que todos são importantes, mas por isso temos que ver como nos envolver uns com os outros, como caminhar juntos, como trabalhar com todos e para todos. O Papa mandou repetir isto muitas vezes a 1 milhão de pessoas, de jovens, ou 1,5 milhão, por alguma razão era. Este é o momento também da história da Igreja em que só o facto de olharmos nesta perspectiva e refletirmos o que é que significa este todos, começa a abolir, não é? Porque mexe com tantas coisas, com tantos conceitos, com tantas regras, com tantas estruturas que nós temos, muitas delas um bocadinho herméticas e fechadas, mexe com o próprio direito canónico, com as práticas sacramentais. Portanto, é toda uma eclesiologia que vai precisar de muito tempo para ser refletida e para ser concretizada depois nas práticas. Mas nós queremos, nestes 2 anos até o Jubileu, procurar que 2025 seja de facto um ponto de chegada deste itinerário, onde já nos tínhamos preparado para então fazer ciclos de 3 anos até ao ano 2034, que são os 500 anos da fundação da Diocese. Às vezes ter estas datas ajuda-nos, não é? Agora, pretendemos que seja como que um tempo zero, de mais auscultação, mas não é ouvir por ouvir, nós já fizemos os diagnósticos todos. De facto, houve um percurso também na Diocese, muito profundo, quase começou até ainda antes do Papa ter pedido este percurso sinodal em função do Sínodo Universal, que já estava a percorrer. Houve um esforço, tantos grupos sinodais em todas as ilhas, de diagnóstico. Os diagnósticos estão feitos, mas neste momento era escutarmos para podermos avançar, para podermos criar formas na base de ainda ouvir quem está fora, quem é um pouco descrente, porque é que as coisas não funcionam, e descobrir com toda a Igreja formas novas para evangelizar, caminhos novos para responder localmente. Portanto, o objetivo é 2034, e inventámos uma fórmula, não é? Que vamos viver estes 2 anos até o Jubileu, procurando viver em laboratórios, não é? Inventámos a palavra 3 laboratórios. É uma expressão que já se vem usando muito, laboratório da fé, laboratório disto, e há até dioceses já com uma experiência muito longa do chamado laboratório da fé. Mas o laboratório é o espaço da experimentação, não temos medo desta palavra, não é? Da experimentação, mas também de preparar mudanças para coisas novas. E daí este laboratório da sinodalidade, desenvolver o que são as estruturas de sinodalidade, onde as pessoas já estão juntas, já trabalham juntas, não só nos conselhos pastorais e económicos, mesmo onde não há que criá-los, mas em todos os pequenos grupos e serviços. Depois o laboratório da fraternidade, porque cada forma de estarmos juntos e trabalhar, não só na Assembleia Litúrgica, mas em todas, tem que ser um crescer, um procurar salvar sempre a fraternidade, mesmo nas diferenças. Nós temos muitos clubes dentro da Igreja, temos clubes fechados, trancados, secretos quase. Não pode ser. Eu tenho que existir em função do outro, eu tenho que existir em função do mundo. Não posso existir em função de mim próprio, seja eu padre, leigo, responsável disto ou daquilo. São coisas más? Não, são coisas fantásticas, mas estes laboratórios é precisamente para nos obrigar a estar juntos. Eu costumava dizer muito, do ponto de vista da pastoral, que o grande segredo é descobrir como colocar as pessoas a trabalhar juntas. A terem que dizer nós e não eu. É que quando eu digo nós, eu estou-me a perder no meio de uma realidade nova. Enquanto eu acentuar eu, não estamos na Igreja dos nossos tempos.
E já agora depois o Laboratório da Esperança. Sim, o terceiro era o Laboratório da Esperança, não é? Nós queremos também preparar celebrativamente. Os Açores são muito ricos. Logo o Santuário de Nossa Senhora da Esperança, do Senhor Santo Cristo. Temos o Pico da Esperança, temos o folclore, temos igrejas dedicadas à Senhora da Esperança. Vamos também celebrar esta esperança depois em 2025, mas organizarmos, prepararmos daqui até lá. Já agora, ainda no ambiente do Sínodo, pedi ao Dom Armando, terminou a primeira Assembleia do Sínodo em Roma, outra convocada para outubro do próximo ano. Estes meses correm o risco de ser um tempo parado? Não será certamente, porque a Igreja já não para. E não digo só a Igreja Universal, mas a Igreja nas suas expressões locais. E não porquê? Porque o que se está a criar não é respostas. Estamos a criar um estilo de ser Igreja. Eu gostei muito de uma expressão, logo quando começou a Assembleia em Roma, que era: a Igreja sentou-se. Então finalmente a Igreja vai descansar e deixar as pessoas descansadas. Não é um descansar para parar. Não é um sentar-se para parar. Um sentar-se, bastaria isto, onde cardeais da Cúria e outros que tais, bispos do mundo inteiro, com meninas da África e da Ásia e da América, religiosas ou leigas, religiosos ou leigos, se sentam à mesma mesa, e onde cada um tem o mesmo tempo para falar, e o mesmo direito de se expressar, e o mesmo direito a votar, isto cria um estilo que nunca mais vai parar a Igreja. Pode haver gente à procura de respostas, mas eu acho que as respostas hão de estar quando Deus as quiser dar. E oxalá que nós cheguemos ao momento de as poder perceber e receber. Neste momento, é um pouco como habitar este estilo olhando o futuro. Eu quase ia dizer habitar o futuro. Nesta experiência sinodal que é sentarmos, ouvirmos, falar. Precisamos tanto disto. Para não chegar a conclusão nenhuma. Não. É aqui que depois se vai ver a importância do Papa, a importância do Bispo, quando as pessoas se sentam, porque na diversidade sente quem tem depois que discernir, em último lugar, muito mais a força da colaboração de todos e a assistência do Espírito Santo. Esta oração no Espírito, esta reflexão no Espírito que tanto se fala, é um estilo imparável que vai ficar depois para a Igreja. Assim nós seremos capazes de ser fiéis. Perguntava ainda, é nesse movimento que querem inscrever a Diocese, neste plano até 25, precisamente até quando diz e formula 3 verbos para estas ações: agilizar, descomplicar, desburocratizar. Sim, porque nós complicamos muita coisa. O desburocratizar, enfim, acontecerá naturalmente, não vamos tirar regras nem comportamentos, mas é preciso não termos tantas coisas tão centralizadas, tão às costas de tão poucos. Aquilo que pode ser localmente, é como nós andamos muito à espera às vezes de um Estado protetor que resolva os problemas todos. Aquilo que as comunidades, os lugares e as famílias não conseguirem resolver, ninguém o vai resolver por cima, seja-lhes dado meios. Portanto, é um bocadinho esta ideia. Mas também este descomplicar tem a ver com uma urgência muito grande, que é a formação, a valorização laical, o confiar. Eu costumava às vezes dizer na minha paróquia que era uma paróquia de portas abertas, mas que era preciso também ter mesmo as portas abertas, não ter chaves, ou então as pessoas terem chaves. Eu dizia, então, mas aquilo tem chave. Sim, eu também tenho chave. Porquê que tu não has de ter? Da Igreja, eu tenho dons, mas tu também os tens. Porquê que tu não os has de desenvolver? Diz-me. Força, coragem. Portanto, também desdramatizar, desacralizar, às vezes também até a figura do próprio presbítero, não é? Que nós existimos para servir. O bispo também para ser pai, para ser próximo, não é para ser distante, para ser próximo, para amar concretamente, para ser pai e mãe nesta Igreja. Portanto, é um horizonte onde vamos procurando dar pequenos passos, convencendo-nos que este é caminho. É evidente que há resistências, há pessoas que não simpatizam muito com o método sinodal. É muito mais fácil ter uma liturgia certinha, diretrizes muito verticais a que todos obedeçam
mas que não forma para ser, para agir, para desenvolver, onde todos parece que estão muito unidinhos, mas indiferentes e apenas a procurar esquecer o que o outro diz, porque ele continuará a ter sempre razão, não perde a sua opinião, mas não encontra caminho nenhum conjunto. Portanto, haverá resistências. Há na Igreja Universal, o Papa tem resistências, eu tenho resistências em relação a outras opiniões, mas não é por isso que eu a vou condenar, vou ouvir, vou amar essa opinião, vou trabalhar com ela, vou crescer com ela. Quando chegou à Diocese, assumiu como uma das suas prioridades a evangelização dos jovens. Estamos no rescaldo da Jornada Mundial da Juventude, agora também no próprio itinerário 23-25 aponta para uma renovação da pastoral juvenil, a partir da experiência da jornada, e convoca mesmo uma Assembleia de Jovens para abril do próximo ano. Como é que está, portanto, a decorrer este processo de evangelização? Como é que o sente já na Diocese? Graças a Deus, muito do que vai acontecendo na Igreja ultrapassa-nos. Supera as nossas expectativas, não é? E isto é importante que sejamos capazes de o ver, que o que acontece não é tudo controlado por nós. Um jovem é muito mais do que nós o imaginamos, do que os pais o imaginam. Há dias, numa ação que fui falar sobre o tema que era Jornada JMJ, e agora? E eu falei um bocado do que são as expectativas também, que nós esperamos dos jovens. E no final, uma jovem, pai de 16, 17 anos, diz-me: "Oh, Sr. Bispo, eu não sabia que nós éramos tão importantes." Nós temos passado um certificado de menoridade aos leigos, mas muito mais aos novos. E nós temos que educar a que sejam participativos e que tenham lugar e que tenham palavra e que tenham voz e que sejam ouvidos. Faltam muito essas práticas. A JMJ veio provar que, deixando, os jovens conseguem dar um testemunho muito mais espontâneo, fácil, alegre, feliz, são capazes de caminhar juntos com toda a gente, não se importam se são adultos, são idosos, são velhos. O jovem gosta de ser considerado, mas também é capaz de considerar a todos, não é? Portanto, a JMJ ultrapassou muito aquilo tudo que nós podíamos pensar que seria a JMJ num tempo de guerra, num pós-pandemia, num país pequeno como o nosso, num extremo quase do mundo, esquecido. E foi, talvez, eu tenho já 5 Jornadas Mundiais da Juventude e organizei jovens da paróquia para irem a mais 2. Nunca uma Jornada Mundial me pareceu tão, talvez pela força da comunicação social também, mas hoje jogamos com tudo isto faz parte, não é? do circo, digamos assim, mundial. Ultrapassou em tudo. A mim, pessoalmente, ver o que é esta multidão a invadir Lisboa, pacificamente. Há 2 polícias na noite última da vigília, que eu fiquei lá na vigília também no campo, e fui andando toda a noite à procura de grupos de pessoas conhecidas, tinha por lá em várias também com voluntários. 2 polícias, ao fim já na madrugada, passei um grande bocado com eles, diziam-me: "Oh, Sr. Bispo, nós não sei o que é que estamos a fazer aqui. Quando vamos a um concerto, fazemos cara de mau, não falamos com ninguém, se for preciso intervir para nos respeitarem. Aqui toda a gente nos diz bom dia, boa tarde, obrigado, como é que estamos? Nós aqui não estamos a fazer nada, toda a gente concorre para o bem." Experimentar aqueles valores, aquela juventude, dizer quanto a sociedade, o mundo está sedento de vida autêntica, não é? Vida espontânea, livre. Eu costumo muito dizer aos jovens nesta fase: olhem, o que a Igreja espera de vós? Que sejais jovens, que sejais livres, mas que queirais caminhar com Cristo. E foi aquilo que a Jornada Mundial também disse. Mas em concreto, que ações concretas é que está a haver já, por exemplo, na sua diocese? Sim, o que eu digo ultrapassa-nos. Eles, logo nas ilhas, reuniram-se, começaram a programar o seu ano. Eu acompanhei um bocadinho a Ilha Terceira, que teve um início todos juntos lá no átrio do seminário. Este fim de semana tiveram a Jornada Mundial da Juventude debaixo de uma tempestade, mas mesmo assim fizeram, e com sucesso na Ilha Terceira. São Miguel reuniram novamente em vigília todos. Nas outras ilhas todos celebraram este Dia Mundial. E ao longo do ano vão desenvolvimento das suas atividades. Nós, dentro dos laboratórios, dizemos: queremos, e aliás foi logo no primeiro encontro com os ouvidores que eu fiz assim que cheguei, perguntei quantos jovens
pedi que me trouxessem quantos jovens fazem parte dos conselhos pastorais. Toda a gente, se calhar, diz, os jovens não é muito para dar ideias, para refletir. Enquanto nós pensarmos assim, não renovamos os nossos conselhos de participação. E gostaríamos que os jovens percebessem que é ali, naqueles lugares, como os sentem também na política. Os jovens descomprometem-se, não querem, mas não querem porque nós temos os lugares ocupados. Sim, mas aí o que está a querer dizer também, se eu interpreto bem, é que terá de haver uma grande consciencialização por parte daqueles que já não são jovens, não é? É junto desses que tem que ser feito. Uma grande conversão. O Papa falava numa conversão pastoral. Eu, quando digo que a palavra pastoral vai entrar em crise dentro de algum tempo, prefiro a pastoral sinodal ou comunitária. O sinodal é muito mais abrangente do que é o pastoral. O sinodal é todos. Todos, todos. E aí nasce esperança. Agora, na igreja nós muitas vezes temos os lugares ocupados. Já está ocupado. Quando eu dizia na paróquia, disse a primeira vez, ninguém tem 2 lugares na paróquia. Quem é cantor não tem que ser leitor nem ministro da comunhão. E eu já disse isto uma vez ou outra nos Açores, e há pessoas, mas como é que isso é possível? Parece que acaba a igreja. Eu disse, não. A partir do momento em que eu me convencer que melhor do que fazer eu bem é ajudar 2 pessoas a fazerem menos bem, mas a virem, a ajudar, a colaborar e a fazerem, e a dizer que isto de facto é de todos, ou então eu tenho lá um especialista. E o Papa, quando foi no princípio do pontificado, fala, até os teólogos têm que sair das nuvens, venham cá para baixo, nós somos muito teóricos, muito... E isto tudo é verdade. Portanto, quando aquele lugar... Eu podia dar aqui imensos exemplos de pessoas fantásticas, a quem, olha, e se tu chamasses alguém para ajudar? Não chamam. As pessoas, os leigos, muitas vezes são muito mais clericais do que os padres. E tentar que alguém se arrede um bocadinho ou até deixe o lugar livre para que alguém se lá sente, não. Pode-se levantar, mas fica lá a mala ou o casaco a guardar o lugar. Desculpa, isto é uma imagem só para dizer precisamos dessa tal conversão sinodal, ou todos. Mas essa ideia que falou, de facto, interessante. Os jovens não estão porque não têm lugar. O palco está cheio e é preciso que saia de cena quem não é de cena. Não será só isso. Eu estou a acentuar essa característica porque acho que é aquela onde nós temos que nos converter e convencer que o jovem é capaz. Mesmo se o chamarem para refletir a sua própria paróquia, ele tem que ser. Ele é capaz nas associações de estudantes, ele é capaz nas associações desportivas, ele é capaz em tantos espaços. A Igreja não tem que ser uma elite de gente bem formada, nem uma casta de pessoas que defendem... Estou a acentuar e a exagerar as tintas para percebermos, não é? Portanto, os jovens, por vezes, não estão porque não acreditamos que eles tenham qualquer coisa para dar. E também depois eles habituaram-se a olhar a Igreja um bocado longe. Não próxima, não deles, se calhar não como mãe, não como com este espaço de que eu faço parte. Vou lá buscar o que me interessa, não é? Quando eu houve uma paróquia onde crismei 200 jovens. Se formos a ver quem é que é participativo ou quem é que tem alguma vontade de dar contributo, se calhar a percentagem será muito pequenina, não é? Que sinal foi o que foi dado no cimo da Montanha do Pico, ao assinar precisamente o Pacto da Montanha? Que compromisso juvenil foi esse dos jovens? Sim, foram 2 coisas. Surgiu numa brincadeira, depois desses encontros com jovens que eu tinha em função do Crisma, que aproveitava para me encontrar com eles antes do Crisma, no Pico, no final, havia lá até uns jogos de matrecos, estive lá um bocadinho a jogar com eles. Então, e se nós, agora antes da Jornada Mundial da Juventude, fizéssemos o envio da ilha no alto da montanha? O quê? E o Sr. Bispo ia? Claro. Então, depois já dei por um bocadinho, estávamos cá fora, já era ali as ilhas do grupo central. E depois pensou-se em alargar a representantes das ilhas todas e subirmos ao pico e fazermos o envio. Mas fazermos o envio também com qualquer coisa que nos marcasse. E o ir juntos, né? Foram 120 jovens, o ir juntos era o que eu queria que percebessem, que a Igreja e a Diocese é caminhar juntos. É subir as montanhas da vida, as dificuldades dos homens e das mulheres concretas, das suas situações no mundo, procurar subirmos juntos a essas montanhas e deixarmos que Cristo plantar lá Jesus Cristo.
A outra parte é, de facto, este mundo que precisa de uma ecologia lavada, limpa, como são os Açores, e poder exportá-la. Fizemos o Pacto da Montanha, que era, no fundo, comprometermos-nos e comprometer as novas gerações, dando-lhes os valores para que, respeitando a natureza, respeitem também toda a criação, a começar pela pessoa humana. E então houve uma carta de princípios que todos assinámos e que perdura e que vamos retomar depois, ao longo do ano. Na terceira, neste domingo, plantou-se uma árvore simbolicamente como sinal da unidade, uma só, mas também o sinal da totalidade desta humanidade que queremos que caminhe junta e da responsabilidade que temos por toda a humanidade e toda a criação. Num tema que, enfim, que é emergente ou urgente em todo o mundo, mas que os Açores, do cuidado da casa comum, mas que os Açores podem ser um bom cartão de visita para todo o mundo. Sim, eu creio que faria bem a muitos dos que vão estar nas grandes conferências mundiais fazê-las num sítio assim paradisíaco como é os Açores. Mas, por outro lado, também convencer os açorianos e a juventude açoriana que não podem olhar apenas para o bem que têm, mas para quanta influência tem naquele bem que ainda têm e que o pode destruir, aquilo que se passa na Amazónia, aquilo que se passa com a indústria nos países subdesenvolvidos, mas sobretudo nos grandes países desenvolvidos, que são eles os causadores da poluição, e que tudo isso está a influenciar também a vida nas nossas ilhas, se calhar a tornar os furacões muito mais fortes, a destruírem muito mais os portos. Ainda há 2 ou 3 anos São Lourenço destruiu o Porto das Flores. Portanto, mas isto vai aumentar e muito mais. Diziam-me que não se lembram de 3 dias de tempestade, como foi agora na Ilha Terceira, em que os voos estiveram arredados, tudo. 3 dias seguidos, não é normal. Portanto, as novas gerações precisam de dar conta que cuidar de uma árvore é cuidar do mundo. E o que se passa no mundo tem repercussão no privado. Portanto, não queremos destruir o nosso paraíso, mas gostaríamos era que todo o mundo fosse um paraíso. E isto está dentro de cada um de nós. Quando entrou na Diocese, confessou que hoje ser bispo não é fácil. É ser o primeiro a assumir as fraquezas próprias e as da Igreja. Estava a pensar nos casos, por exemplo, nos casos de abuso na Igreja Católica? Sim, também. Tudo aquilo que nos tem envergonhado, em primeiro lugar, toca e bate no bispo. Então ele não é bispo, não é? Sim, pensava também nessa questão dolorosa dos abusos, sim. Já agora, como é que está o processo relativo aos 2 sacerdotes suspensos, em março, e também o terceiro caso que envolvia um leigo? Ora, bom, primeiro não é suspensão, foram impedidos de exercer publicamente o ministério, continuam a ser padres, continuam a celebrar em privado. Infelizmente, os 2 casos ainda não chegaram ao fim porque decidimos, conversando também com eles os 2, esperar pela decisão do Ministério Público. Tem sido, num diálogo com eles, que se tem esperado por isso e esperemos que seja rápido. Mas estamos à espera ainda da conclusão do Ministério Público. No itinerário pastoral 23-25 fala de lugares difíceis, como hospitais, os lares, prisões, lugares de pobreza, exclusão social, e apela a um trabalho em rede, integrando todos os movimentos relacionados com o exercício da pastoral social. É possível que numa região que é caracterizada pela descontinuidade geográfica, onde essas desigualdades também se podem acentuar mais por causa dessa circunstância de estarem de longe até do centro, como é que está este? Aqui há 2 sentidos. O primeiro, que é o mais importante, que é a tal descentralização, desburocratização, ou começar a partir das bases, começar de baixo a partir das bases, é dizer que cada comunidade deve cuidar dos seus pobres. A diaconia, este serviço primário, tem que estar na preocupação da comunidade que existe na paróquia, que é aquela célula que depois pode ser uma zona. Nem todas as paróquias têm que ter todos os aspectos organizados. Por isso é que o trabalho em rede, o trabalho em colaboração entre paróquias ajuda muito. Eu posso ter catequese bem preparada para 4 ou 5 paróquias,
a parte social pode estar em numa das 4 ou 5 paróquias e por aí fora. Portanto, em primeiro lugar, perceber que não é tenho um serviço diocesano da Caritas ou um serviço de coordenação social que isto vai resolver os problemas das comunidades. Assim, cada comunidade, cada ilha tem, por exemplo, a Caritas de ilha, mas se não houver esta capacidade de leitura no lugar, o que é que eu posso fazer na cadeia que aqui está? Eu tenho tido uma luta também já com os jovens, porque soube de um grupo de jovens que foi convidado para ir de vez em quando como voluntário acompanhar as celebrações numa cadeia. Eu disse, não, para aí não, nunca nos chamem. Eu não consigo perceber, eu fico a ferver quando alguém me diz, aí não posso. Um cristão não pode dizer isto, seja ele jovem ou seja adulto. Se é necessário, eu tenho que ver o que é que eu posso contribuir para tornar mais bela a vida destas pessoas frágeis, mesmo quando são os presos, quando são sem abrigo. Tem que haver esta atenção nas comunidades. Depois, é evidente que são também precisos os serviços diocesanos para ajudarem a que a resposta às grandes necessidades comuns se possam satisfazer. Se é uma necessidade de formação, então sim, a Diocese entra e responde a todos. Dizer que estamos a perguntar a todas as ouvidorias quais são os sinais, as necessidades e os sinais de esperança, não é? E se eles apontarem que é preciso fazer formação na área social ou na área da evangelização, aí nós vamos organizar toda a formação para que ela chegue ou comece, vamos dizer assim, nas comunidades. Porque quanto mais pequenas são as comunidades, mais dependentes estão do pároco. Quanto mais pequenas são, mais elas acham que tudo há de vir de cima. E isto é tremendo, porque os problemas sociais, muitos deles nascem porque já estamos na segunda ou terceira geração a deixar que se formem segundas e terceiras gerações pessoas que se habituam a ter tudo sem trabalhar, a esperar que lhes cheguem os subsídios de graça. Eu sempre tive uma grande ânsia de favorecer muito mais a capacitação para a integração do que propriamente o arranjar grandes subsídios que mantêm pessoas. E aqui nós temos muito, a Igreja tem muito a ensinar, porque o Evangelho é não só uma resposta espiritual, mas é uma resposta à pessoa toda, Jesus Cristo inteiro, à pessoa toda nos seus contextos. Há locais dos Açores que possam estar referenciados como mais problemáticos? Sim. E até o mais problemáticos, até por essa manutenção da subsidiodependência. Não sei se estará na origem dessas situações. Ouvimos falar de rabo de peixe, sem dúvida, mas acredito que não seja o único caso. E, por outro lado, a situação, a sustentabilidade económico-financeira das IPSS na região. Sim, 2 aspectos. De facto, temos focos mais fortes. É natural que os ambientes mais populacionais tenham mais problemas sociais. Estamos a falar, São Miguel tem metade da população, Ponta Delgada tem vários problemas visíveis, nomeadamente os sem-abrigo. Rabo de Peixe é a maior freguesia dos Açores em população, tem cerca de 9.000 habitantes, portanto é natural que tenha visivelmente alguns problemas também de pobreza, a que toda a gente procura dar resposta e há uma preocupação muito grande das instituições. Agora, aquilo que eu dizia antes, repito, se localmente conseguimos ter forças suficientes e nos envolvemos, sei lá, a parte recreativa, cultural, religiosa, se nós todos damos as mãos. Às vezes fico com pena quando ouvi há dias dizer que num outro fórum de parcerias, às vezes se fala, chamar a igreja não vale a pena. Quando a grande rede do terreno é, efetivamente, a Igreja Católica, prescindir, ou acho que é um pecado mortal, mas da parte da Igreja também não ser capaz de se colocar à disposição, seja de que instituição for, é um pecado mortal a dobrar. Rabo de Peixe, para dizer, neste momento, quem me dera que pudesse consegui-lo, estamos a oficializar o pedido para que as missionárias da caridade se possam fixar em Rabo de Peixe. Vão lá de vez em quando, com a pandemia pararam, agora já voltaram a ir, quem dera que pudéssemos ter uma comunidade estável, não é? Como sinal desta presença de um serviço radical de pobreza, porque a Igreja toda deve ser pobre, e é uma imagem que eu acho que ajudaria muito nos Açores, não para se ficar pobre, mas para valorizar o pobre e para o colocar no seu devido lugar, que é o da dignidade,
o de não se considerar inferior, não ter que estender a mão, mas poder também olhar olhos nos olhos, mesmo quando se tem pouco. Seria a primeira comunidade das Irmãs da Caridade lá? Sim. Não tem, elas vão lá de vez em quando, assim 2 ou 3, estão lá uma semana e voltam, mas é uma situação, não é estável, não é uma comunidade estável, quase estão lá já há uns anos, mas portanto, é muito limitado o contributo que dão nestas circunstâncias. Passaram 3 ou 4 dias num mês, ou uma semana de 3 em 3 meses, ou estiveram 2 ou 3 anos sair com a pandemia, portanto é muito difícil. Vamos a ver. As IPSS? As IPSS, sim, é o tal outro aspecto. Nos Açores, mesmo assim, temos uma situação um bocadinho diferente do continente. Há o patamar dos 50%, colaboração do Governo. O Governo tem uma consciência de que sem as IPSS é muito difícil responder aos problemas reais. Quando é preciso, efetivamente, construir um edifício, o Governo participa devida e honradamente, digamos assim, e não tememos pela sustentabilidade, não está fácil para ninguém, sobretudo por causa da questão dos juros, por causa de todo o aumento do ordenado mínimo justo, o aumento, mas que vem criar dificuldades. Porém, devo dizer que, conhecendo a realidade do continente, mesmo assim, nós não nos podemos queixar tanto quanto no continente. Tal como no continente, a crise política também está a instalar-se nos Açores, não é? Sim. Com o risco de uma nova proposta de orçamento regional ser chumbada e aí cair o governo. Como é que o Bispo da Diocese está a acompanhar a situação? Acompanho, podemos dizer, com alguma preocupação, não é? Porque as instabilidades vêm a ter alguma repercussão, não é? Agora, também acredito que este é o caminho normal dos homens e das instituições, não é? Nós precisamos... A estabilidade é sempre muito, muito importante. Mas a estabilidade também tem que ser não a curto prazo, não é uma estabilidade que me interessa agora, que me interessa amanhã. Portanto, olho com alguma preocupação, mas também sei que nos Açores há muito boa gente capaz de refletir e de falar e de levar as preocupações comuns para a frente. Tenho descoberto nos agentes públicos e mesmo nos agentes partidários, nos responsáveis, gente de um valor enorme. Esta, devo confessar, eu vou dizer a palavra, a minha ignorância sobre os Açores. Os Açores têm uma riqueza cultural, têm uma beleza de pessoas, têm gente com capacidades fantásticas. Portanto, estou convencido que os Açores, portanto, à parte dos diferentes políticos e as hipotéticas quedas de governo ou mudanças de governo, os Açores vão encontrar formas de continuar a progredir e a levar o melhor também para as populações para a frente. E já em março temos as eleições legislativas. Sim, vai ser um ano agitado e que nós podemos pensar que vai haver alguma agitação nas instituições, mas creio que não. Eu acho que nós já estamos habituados à democracia. Se vai haver eleições, vai haver eleições. Se há mudança, há mudança. Não podemos dramatizar. É o normal do nosso país e acho que nada disto, não há muito de normal. Gostava ainda de lhe perguntar sobre o turismo nos Açores. Como acha que essa indústria se deve desenvolver no arquipélago dos Açores, tendo em conta que há maus exemplos, até vizinhos, e tendo em conta também o que é a geografia açoriana? Sim. Bom, os Açores têm um potencial turístico fabuloso. Não é? Qualquer ilha merece uma visita. Não é? Quando me dizem qual é a mais bonita, eu tenho 2 preferidas, mas não as digo. Agora, é como tudo, tem que ser equilibrado. Nós já damos conta que há falta de habitação tremenda, que é um problema social grave. Claro que quem tem dinheiro compra, isto acontece por todo o lado, o desenvolvimento turístico traz esse inconveniente, quem tem dinheiro compra o que é bom. E as pessoas e os locais começam a não ter casa.
Agora... E há a especulação imobiliária já também por causa dos Açores? Claro. Nos Açores por causa do turismo? Sim, há especulação imobiliária, mas é que não há casas disponíveis, autenticamente, não há apartamentos disponíveis, as pessoas não conseguem um sítio para viver. Já não digo só no Corvo, não é? O Corvo até, o Presidente do Governo Regional, a certa altura, sabia que o professor do Corvo, como eu também sabia que tinha lá estado, que o professor do Corvo não tinha lá habitação. Tinha que deixar a ilha e deixar de dar aulas, um dos professores tinha que ir embora. Agora, os Açores sem turismo também não vive. Este equilíbrio entre a necessidade do turismo, que se preparou, se calhar já como a principal indústria, e o excesso de turistas, pode matar a galinha dos ovos de ouro, não é? E trazer sofrimento à população. Como tirar as pessoas responsáveis, discernir até que ponto é que... Por já, ainda precisamos muito que venha turismo para poder haver o desenvolvimento que queremos, e até porque se investiu muito em estruturas turísticas. Sem ela, os Açores passariam muito mal. Oxalá que consigamos o equilíbrio. Para concluir, não é? Já tem ideia do que é que irá dizer ao Papa Francisco quando, em maio do próximo ano, lhe prestar as primeiras contas na visita de Línia? Para já tenho uma sériezinha em crise a trabalhar para redigir textos, fazer inquéritos, ir às estatísticas, enfim, procurarmos dividir trabalhos. Devo dizer aqui um segredo, já agora fica toda a diocese também a sabê-lo. Eu, como bispo, há menos de 2 anos não era obrigado a fazer relatório, mas decidimos fazê-lo. Faz-nos bem ir ver os últimos 10 anos, ver como é que a diocese esteve, e também daí ser este um dos pontos também que nos ajudem a projetar o ano 2034, os 500 anos. Portanto, decidimos fazer na mesma. Distribuímos, vamos ouvir também leigos. Também devo dizer aqui um pormenor, que é assim um meio segredo, assim uma coisa muito interna. As perguntas, muitas delas estão muito desatualizadas. Quisemos mostrar algumas das perguntas a um outro leigo. Eu acho que a Igreja hoje tem que caminhar nesta abertura. E houve uma leiga concretamente, mas era o casal que estava a pronunciar-se. Olha que algumas perguntas são um bocadinho inquisitoriais. Olha que algumas perguntas estão muito desatualizadas. Olha que nós não somos capazes nem queremos responder a estas perguntas. E diz, então escreva isso. Perguntas que vêm do Vaticano para preparar a visita à Línia. São coisas que estão escritas já há muitos anos. Sim. E que se faz. E eu penso que, quando nós falamos de sinodalidade, nós temos que ser capazes de tratar de assuntos com uma linguagem que seja também de todos. E que todos possam perceber, onde todos se sintam confortáveis a responder, sejam bispos, sejam padres, sejam leigos. Porque se é uma coisa que tem a ver com leigos, volto aqui ainda a um aspecto que às vezes é... Nós quando falamos da participação na vida da Igreja e da corresponsabilidade, que às vezes algumas pessoas preferem só falar de participação porque corresponsabilidade já mexe um bocadinho na questão da autoridade. E a nossa autoridade é a autoridade de Jesus Cristo e Cristo crucificado, portanto é serviço, que ela é exousia, este nós morrermos para darmos vida. Portanto, quando nós falamos desta participação, estamos a falar de uma realidade em que o padre ou o bispo tem um conselho, pede opinião, mas pode não a seguir. Ser consultivo é quase um pouco humilhante. Naquilo que não tem a ver com o sagrado, que aquilo é administrativo, que tem a ver com a vida da comunidade toda, com a organização da comunidade, devia ter efeito deliberativo. Claro que isto vai mexer com o direito canónico, muitas coisas que nós temos que mudar. Mas voltemos lá. As próprias perguntas, a própria linguagem que nós usamos, tem que ser uma linguagem suficientemente aberta, atual, que colha a vontade de se responder. Portanto, e isto também para dizer que alguns destes, se calhar podíamos falar de outros setores da vida da Igreja, também esta forma de comunicar e de pedir, nós temos que atualizar. Temos que sentar à mesa e o cardeal tem que falar uma linguagem que a jovem africana ou asiática possa perceber quando estamos à volta da mesma mesa e com os mesmos direitos nascidos do batismo. Portanto, vamos responder
mesmo com perguntas que às vezes já não se entendem bem ou até já estão desatualizadas e fora da época, mas vamos fazê-lo também para percebermos e nos comprometermos mais neste tempo zero, que é até 2025, o tempo de preparação depois dos ciclos pastorais até aos 500 anos. Dom Armando, agradecemos esta conversa sobre a Diocese de Angra, a Diocese que serve à Agência Lúzia e à Agência Eclésia. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado a vocês também e bom trabalho. Muito obrigado. De facto, uma conversa que nos levou até aos Açores e, sobretudo, nesse horizonte da celebração dos 500 anos em 2034. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.